O verão quente chegou ao fim, e o outono começou com dias ainda quentes, quase de verão. No entanto, de manhã e à noite, o clima já estava frio e úmido, o que tinha impacto na saúde das pessoas, especialmente das crianças. É compreensível que de manhã os pais tentem agasalhá-las, mas na hora do almoço, parece que o ar esquenta, e as crianças, pensando que o verão voltou, correm para a rua e brincam. Com isso, elas ficam mais suscetíveis a doenças respiratórias agudas, que tanto incomodam todas as crianças e os pais durante essa época de transição. Os médicos também têm dificuldade em lidar com o aumento de pacientes. Porém, os médicos estão acostumados a isso e estão preparados, inclusive o Sr. Carvalho, que foi considerado uma dádiva de Deus para a profissão médica. Lidando com doenças mais graves do que apenas coriza ou tosse, ele tinha a capacidade de se conectar com as crianças e os pais, acalmando-os e inspirando confiança em uma recuperação rápida. Às vezes, até mesmo seus colegas ficavam surpresos com a sua atenção e cuidado com cada paciente. As jovens enfermeiras, por vezes, suspiravam pensando como os filhos deles seriam sortudos se ele tivesse algum. É estranho que ele ainda não tenha filhos, mesmo sendo casado há algum tempo. Bem, ele ainda é jovem, terá muito tempo para ter filhos. Não é tão difícil para os homens terem filhos. Talvez sua esposa não os queira. Dizem que ela trabalha em uma empresa de prestígio, e pessoas assim não têm pressa em ter filhos, ou talvez estejam considerando mães substitutas. Talvez ele esteja apenas cansado de lidar com crianças no trabalho e não queira as suas. Isso não faz sentido. Se você não ama crianças, não será capaz de trabalhar com elas, e se você ama os filhos dos outros, não significa que não deseje os seus. Isso era o que as enfermeiras mais comentavam. Elas não sabiam que estavam erradas sobre algumas coisas e não totalmente erradas sobre outras. Sim, há muito tempo, Elliot quase se tornou pai. Ele tinha uma mulher que estava grávida de seu filho, e Elliot estava feliz, mas eles nem tiveram tempo de se casar. Ele não sabia o que aconteceu. Eles já haviam planejado o casamento, e havia amor entre eles. E então, Jéssica simplesmente foi embora sem dizer nada. Ele gostaria que ela tivesse pelo menos expressado algumas queixas, mas ela não o fez. Ele sofreu muito por causa disso. Por quase meio ano, ele não conseguiu encontrar seu lugar. No início, seus pais tentaram acalmá-lo e convencê-lo de que nada terrível havia acontecido. Oh, meu filho, eu não gostava de sua Jéssica à primeira vista, me perdoe, mas ela é uma garota com uma agenda escondida. Às vezes, ela é toda amorosa e, de repente, sem dizer uma palavra, ela desaparece e foge. Ela simpatizou com sua mãe, Sra. Carvalho. Mais tarde, o Sr. Carvalho, o pai, vendo seu filho sofrer, decidiu encontrar a noiva que fugiu. Ele conseguiu, mas o resultado foi que ele só pôde levar Elliot ao cemitério, e mostrar o túmulo onde estava sua amada. Você é médico, Elliot. Você deveria entender. Às vezes acontece. Ela morreu durante o parto, e o bebê ainda nasceu. Os dois estão lá. Não se preocupe, você encontrará outra esposa e terá filhos. O que você pode fazer se aconteceu assim? Ele não conseguia acreditar que isso aconteceu dessa maneira. O fato de que mulheres e crianças morram durante o parto não é novidade, embora no mundo moderno isso não aconteça com tanta frequência como costumava acontecer. Depois de saber da morte de sua amada, ele foi assombrado por uma pergunta que ninguém conseguia responder: por que ela foi embora? O que ele fez de errado? Se Jéssica tivesse ficado com ele, as coisas poderiam ter sido diferentes. Ele é médico. Ele teria se assegurado de que ela estava bem. Mas não deu certo. E talvez seus pais estivessem certos quando disseram que a vida não terminava aí, e que ele precisava seguir em frente. Ele tinha um propósito. Ele era médico. Ele poderia salvar tantas crianças e mulheres com seu profissionalismo e talento. O que aconteceu em sua vida foi uma grande tragédia,
mas ele conseguiu superá-la. Elliot fez o possível para lidar com a situação, dedicando toda a sua energia ao seu trabalho e a cada criança que ele via. Seus pais não estavam envolvidos na medicina. Para eles, a escolha da profissão foi inesperada e não totalmente agradável. Seu pai, um empresário proeminente, esperava que seu filho continuasse seu negócio, e enquanto Elliot era jovem, eles não prestaram muita atenção ao fato de que ele estava inclinado a uma carreira médica desde a infância. Todas as crianças brincam de faz de conta. Elliot brincava de médico. Ele aplicava com alegria iodo nos arranhões de seus amigos e enfaixava seus dedos cortados, media a temperatura e dava conselhos para resfriados ou tosses. Mas quando anunciou que estava indo para a faculdade de medicina após terminar o ensino médio, seus pais ficaram chocados. Por mais que seu pai resistisse, seu filho tinha uma vontade forte e seguiu o seu próprio caminho. Eu também encontrei um emprego para mim. O que há de tão bom em ser médico? Você deveria ver o que os médicos passam, preocupações constantes em suas vidas e o salário não é tão bom. Eu esperava que você fosse meu assistente. Preciso passar o meu negócio para alguém. Eu não vou viver para sempre. Bem, serei seu assistente para você e mamãe, caso algo aconteça. Serei capaz de cuidar e prolongar seus dias. Não posso prometer a vida eterna, é claro, mas admito que ter seu próprio médico na família nunca é uma coisa ruim. O negócio provavelmente também é bom, mas ainda assim, considero a minha profissão a mais importante. Obrigado por escolher essa profissão, Sr. Carvalho, resmungou insatisfeito. Você poderia ter decidido que o mais importante é separar o lixo. A esposa dele tentou acalmá-lo. Tudo bem, não se preocupe. Afinal, Elliot está certo em alguns aspectos. Negócios não são confiáveis. Lembre-se de quantas vezes você esteve à beira da falência. Os médicos são sempre necessários, e todos os respeitam. Eles os respeitam, sim, até que algum paciente faleça, então o médico, claro, fez um péssimo trabalho. Obrigado se eles não processarem você. Eu, por outro lado, nunca corri nenhum risco. O que quer que tenha acontecido e nunca estive no tribunal. Isso é bom. Tenho certeza de que tudo ficará bem com Elliot. Você realmente acha que ele vai se meter em algum tipo de problema? Não, isso não pode acontecer. Tenho certeza de que ele será o melhor médico. E Elliot tentou ser apenas isso. É verdade que ele estava um pouco desapontado por não ter conseguido corresponder às expectativas de seus pais. Eles realmente fizeram muito por ele. Eles esperavam que ele seguisse os passos do pai, mas ele não podia ignorar sua vocação. Por que ele se importaria com os negócios? Ele nunca teve nenhuma inclinação para isso. Sua mãe e seu pai certamente entenderiam algum dia que seu filho havia feito a escolha certa ao seguir o seu próprio caminho. No entanto, por mais atencioso e cuidadoso que fosse, Elliot acabou por decepcionar seus pais mais uma vez. Tudo isso ocorreu quando ele encontrou Jéssica, afirmando que ela era sua noiva naquela época. Ele já era médico, e ela estava concluindo a faculdade de medicina, planejando tornar-se enfermeira. Ela havia vindo para a clínica deles para o seu treinamento prático. Foi assim que se conheceram. Ele a cortejou por um breve período, pois se apaixonou profundamente. Rapidamente percebeu que queria apenas aquela jovem como sua esposa. Ele a apresentou aos pais no início, e parecia que eles a aceitaram bem. No entanto, quando Elliot e sua noiva voltaram para casa, seu pai expressou descontentamento. Acho que a medicina pode me enlouquecer, não me curar, se algo acontecer, disse em um tom que não permitia humor, demonstrando irritação e até raiva. Que tipo de pessoa é Jéssica, diga-me, por favor. Você não se cansa disso no trabalho? O cheiro de remédios, discussões sobre doenças, resmungou insatisfeito o Sr. Carvalho. Elliot ficou surpreso. Pai, você não gosta do fato de que Jéssica é enfermeira? Você não tem outras objeções? Sim,
Tenho muitas objeções, se quiser. Mas ouça o que dizemos. Você não se importa com o que seus pais dizem? Você faz as coisas do seu jeito, respondeu o pai. Não entendo como ele cresceu assim, disse, voltando-se para a esposa. Você está equivocado, nosso Elliot é uma pessoa maravilhosa. Querer se casar é apenas um desejo. Não tenho certeza se eles vão se casar ou não, na verdade, respondeu a mãe. Elliot, talvez você devesse pensar se realmente precisa dessa garota. Não se trata apenas de ela ser enfermeira. Embora casais que trabalham juntos nem sempre sejam a melhor opção. Dizem que os cônjuges devem ter interesses diferentes. Contudo, no geral, parece-me que ela pode não ser a pessoa certa para você. Onde você está indo, filho? Dê uma olhada ao redor. Tudo o que você vê é o seu hospital. A propósito, a filha do nosso amigo é uma jovem muito agradável. Ficaríamos felizes se você a conhecesse, sugeriu a mãe. Eu também ficaria feliz se não tivesse conhecido Jéssica antes. Vou me casar com ela, e isso é tudo, disse Elliot, de forma decidida, sem entender por que seus pais eram contrários. Você é tolo, retrucou o pai. A garota de quem estamos falando estava concluindo seus estudos no exterior. A propósito, ela é muito melhor em todos os aspectos do que qualquer enfermeira. O casamento seria benéfico para você, para mim e para nossos negócios comuns, dos quais todos dependemos para obter renda. Entendo que você não se importa comigo e meus negócios, e não levantará um dedo por seus pais, mas faça isso por si mesmo, pelo seu futuro. Meu futuro é com Jéssica, e vou morar com ela. Teremos um filho juntos, afirmou Elliot. O pai saiu furioso do quarto, batendo a porta. A mãe chorou desesperadamente. Foi o fim de todas as esperanças. Elliot não mentiu. Recentemente, Jéssica revelou que estava esperando um filho. Ele havia pedido ela em casamento, e eles estavam prontos para ir ao cartório para registrar a união. Tudo parecia estar funcionando perfeitamente, e então Jéssica desapareceu. Ele tinha certeza de que era ela quem havia tomado a decisão, mas por que ela fez isso? Todavia, quem realmente conhece as mulheres? Talvez esteja relacionado à gravidez dela, e Jéssica logo recuperaria o juízo e retornaria. Ele não conseguiu encontrá-la, pois a jovem morava em um dormitório, e ele não sabia o endereço exato dela. Ele foi até o dormitório, é claro, mas o que descobriu lá? Apenas que Jéssica havia abandonado a faculdade e ido embora. Parecia que ela não havia voltado para casa. Ela foi para outro noivo, mas não era ele o noivo dela? Como outro homem apareceu de repente, e por que ela fugiu? Ou estava grávida de outra pessoa? Era difícil acreditar, principalmente porque ele não queria acreditar. Eles realmente se amavam, e não havia mais ninguém na vida de Jéssica. Elliot tinha certeza absoluta disso. Por outro lado, ela desapareceu sem dizer uma palavra para ele. Talvez o amor deles tivesse sido apenas uma decepção. Ele sofreu muito. Foi então que seus pais o levaram ao cemitério, mostrando-lhe o túmulo. Por que ela não me contou nada? Porque ela foi embora, ele não conseguia se acalmar. Um amigo do Sr. Carvalho começou a visitá-los com sua filha Madison, que havia retornado recentemente de um estudo no exterior e já havia conseguido um bom cargo na empresa de seu pai. As razões para essa repentina amizade entre as famílias Carvalho e Madison eram perfeitamente claras para o Sr. Carvalho. Um casamento com Madison seria muito vantajoso para ambos os pais. Ela era uma noiva linda, inteligente, excepcional em todos os aspectos, e completamente desnecessária para Elliot. Rapidamente ficou claro que Madison não estava particularmente ansiosa para se casar com um médico perfeitamente decente. Pelo menos ela não escondeu isso do Sr. Carvalho. Os pais, por outro lado, queriam acelerar as coisas, às vezes deixando-o sozinho sob algum pretexto. Eles caminhavam juntos pela rua ocasionalmente,
até mesmo de braços dados, ponderando silenciosamente sobre seus próprios pensamentos. No entanto, às vezes, conversas ocorriam entre eles, mas longe de serem românticas. Creio que você entende tão bem quanto eu que eles querem que nos casemos, Madison disse a ele com um sorriso estranho. Eu não sou tolo. Entendo perfeitamente o que está acontecendo, Elliot respondeu, gostando muito da garota. Não queria magoar seus sentimentos. Sim, o que eu acho que sim. Você realmente não quer? Ela perguntou. Como devo dizer? Nem eu mesmo entendo por que é necessário. Embora eu não tenha um apego forte e não tenha certeza se algum dia serei seu marido, confessou Elliot. Para ser sincero, não posso dizer que te amo. Sem isso, não seria certo, afirmou Madison. Tudo bem. Agora tenho um daqueles apegos fortes. Então, há ainda mais razões para evitar o casamento, admitiu Elliot. Madison não pretendia enganá-lo. Então por que você não recusa? Eu não entendo que tipo de família é essa, ele ponderou. Isso é precisamente o que está acontecendo. É pior do que apenas uma família. Por que eles precisam disso? São negócios, os negócios de Elliot. E não é pessoal. Não podemos ter nossos próprios interesses quando nossos pais querem que nos casemos e expandamos seus negócios. Essa família é pior do que qualquer outra, Madison explicou. Meu noivo não é de maneira alguma o que meu pai exige. Ele exige, é claro, que eu seja um adulto educado legalmente, entre outras coisas. Mas se eu recusar agora e fizer as coisas do meu jeito, não dará certo. Será terrível, acredite. Meu pai ainda controlará minha vida, e o pior é que ele vencerá. Não deixe uma pessoa de quem gosto viver assim. E não será fácil para você, disse Elliot, percebendo que estava cortando todos os laços com o passado. Sim, nossa opinião realmente não conta aqui. Eu também não quero que minha recusa cause quaisquer consequências negativas, Madison disse com alívio. Naquele dia em que voltaram para casa, pareciam um casal de noivos. Para a alegria de seus pais, um magnífico casamento aconteceu pouco depois de o jovem casal receber um belo apartamento já devidamente mobiliado. Visto de fora, poderia parecer que Elliot e Madison eram um casal perfeito e, em muitos aspectos, o eram. O relacionamento transcorria de forma tranquila e amigável. Ambos eram apaixonados por seus trabalhos e, por acordo mútuo, Elliot não se importava que Madison tivesse um amante. A única coisa que faltava em suas vidas eram filhos, mas também tinham concordado sobre esse assunto antes mesmo de se casarem. No final das contas, após alguns anos vivendo juntos, poderiam seguir caminhos separados em um divórcio amigável, cada um buscando sua verdadeira vida. A vida de Elliot tornou-se totalmente voltada para o trabalho após o casamento. Ele recebeu uma oferta para um cargo em uma clínica particular, com melhores perspectivas e um salário significativamente mais alto, mas o recusou, pois não podia abandonar seus jovens pacientes. Era pediatra e verdadeiramente amava as crianças, desejando que todas fossem saudáveis. Ele continuou estudando, aprimorando suas habilidades e lendo muito. Fez o possível para esquecer as mágoas do passado e trabalhou duro para se tornar chefe da clínica pediátrica, conquistando uma excelente reputação. Continuou com seu trabalho, que era como qualquer outro dia. Nada indicava que sua vida logo tomaria um rumo inesperado. Caminhando em direção ao seu consultório, Elliot percebeu uma mãe e seu filho de 7 anos esperando por ele no corredor. Ele não reconheceu nenhum deles, o que não era incomum, já que novos pacientes recebiam encaminhamentos e vinham até ele para consultas ou internações. Ele não prestou muita atenção enquanto corria para sua mesa. Porém, ele de repente ouviu o menino recitando uma rima de contagem em inglês enquanto batia os pés no chão de ladrilhos. A abelha rainha me picou no joelho. Elliot não entendeu imediatamente o que chamou sua atenção para aquelas palavras. Então, isso o atingiu como um choque no coração.
Ele conhecia essa pequena rima há muito tempo e nunca a tinha ouvido de ninguém, exceto de Jéssica. Ela estava estudando inglês seriamente e até se matriculou em um instituto de línguas estrangeiras. Provavelmente, essa rima veio de um dos livros que ela usou durante seus estudos. Agora, aquele garotinho estava estudando. Nada de anormal, mas por que meu coração dói de repente ao ver essa criança? Ao entrar em seu consultório, ele perguntou à enfermeira: quem veio para uma consulta comigo hoje? Viu uma mulher com uma criança esperando no corredor. Eles têm um encaminhamento? Elliot perguntou: não, você não vai acreditar, mas a mãe é muito insistente. Ela veio direto até você sem nenhum encaminhamento. Ela está convencida de que o resfriado do filho não passará e provavelmente é bronquite ou algo pior. Os médicos de sua clínica não fizeram nenhum diagnóstico e não deram nenhuma orientação. Ela é uma lutadora, apesar de você não poder perceber à primeira vista. Além disso, ela está vestindo roupas de segunda mão. Devo chamá-los ou pedir que saiam porque não estão vestidos adequadamente? Elliot respondeu: não somos uma clínica de elite, e não é apropriado tratar os pacientes dessa maneira. Por favor, chame-os. A enfermeira bufou e foi convidar a mãe e o filho. A mulher estava modestamente vestida, mas o menino estava limpo e arrumado. A mãe não parecia desabrigada, mas claramente não estava em uma situação financeira confortável. Provavelmente era uma mãe solteira, o que não era incomum. Ela certamente não se parecia em nada com Jéssica, mas algo na aparência do menino parecia muito familiar. Contudo, como médico, isso não deveria ser sua principal preocupação. Está bem, vá em frente e me diga quem te mordeu e por quê, brincou com o jovem paciente. Ninguém, é apenas uma rima. Você também sabe inglês? Respondeu o garoto. Eu sei o suficiente para traduzir uma rima infantil, mas como você aprendeu? Minha mãe me ensinou, o menino respondeu com orgulho, olhando para sua mãe. Minha primeira mãe, disse ao médico suavemente. Quando começou a examinar a criança e fazer perguntas sobre sua saúde, ele disse: vamos manter Thomas na enfermaria por alguns dias, apenas para observação. Não vejo nada imediatamente alarmante, mas ainda precisamos realizar alguns testes. Além disso, ainda não temos os resultados do laboratório. Elliot pegou os documentos, olhou para eles e notou que os sobrenomes da mulher e da criança eram diferentes. Ele é filho de outra pessoa que você trouxe consigo? Onde estão os pais dele? Ele perguntou. O menino está sob meus cuidados, ela respondeu, encolhendo os ombros. Os documentos estão em ordem, então não se preocupe. O menino não queria ficar no hospital e estava um pouco assustado, mas todos o tranquilizaram dizendo que seria apenas por alguns dias, e sua segunda mãe o visitaria todos os dias até que ele fosse liberado. A enfermeira levou o pequeno paciente pela mão e o levou até a enfermaria, enquanto a mulher permanecia no consultório do médico. Eu preciso saber o máximo possível sobre ele. Ele é um órfão completo. E há quanto tempo? Elliot perguntou. Bem, não é exatamente um órfão. Por enquanto, ele não tem pais. Quero dizer, ele tem uma mãe, mas, me desculpe, ela está na prisão por ter matado o marido, o pai deste mesmo menino, e eu o coloquei sob minha tutela. O médico perguntou: por que ela o matou? De repente, ele sentiu que a mãe do menino poderia muito bem ser Jéssica. Mas, se fosse o caso, a julgar pela data de nascimento, este seria o filho dela, o que certamente indicaria que Jéssica estava viva, e havia dado à luz a um menino perfeitamente saudável. Talvez ela tenha se casado e depois matado o marido. No entanto, isso era absurdo. Jéssica não poderia ter feito algo assim. Era impossível acreditar no que aconteceu em sua vida. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Eles devem ter brigado, ela provavelmente pegou uma faca e... Mas ela jura que nunca matou ninguém, e você sabe que estou até inclinada a acreditar nela. Os juízes, aparentemente, não acreditaram.
Ela é sua parente? Não, mas uma boa amiga. O nome dela é Jéssica, ela é como um anjo, gentil e quieta. Ela poderia matar alguém? Isso é impossível. De repente, ele tirou uma foto de sua amada que sempre carregava consigo, com mãos trêmulas. É ela? Bem, sim, é ela. Você a conhece? Eu a conhecia muito bem. Vamos conversar mais depois que eu terminar, conduzir o exame, então, você me contará mais sobre Jéssica. Preciso saber tudo sobre ela. Elliot se encontrou com a mulher, à noite. Ela veio entregar algumas coisas para Thomas. Por favor, me diga, há quanto tempo você conhece Jéssica, e como a conheceu? Elliot perguntou. Não nos conhecemos há muito tempo. Sim, nos conhecemos na prisão. Não se preocupe, eu não fui acusada de assassinato. Fui acusada de fraude, mas essa é uma história completamente diferente e não muito interessante, acredite. Já deveria ter sido libertada, mas então trouxeram Jéssica. Na verdade, eu estava muito doente na época. Parece que tive uma infecção pulmonar. Mas você pode imaginar o tipo de tratamento que recebemos em uma prisão. Você fica deitada lá e melhora, ou morre. Bem, este foi o meu problema. Eu estava realmente começando a me recuperar quando Jéssica começou a cuidar de mim. Ela parecia saber algumas coisas sobre remédios, aplicou compressas e trouxe alguns medicamentos. Em resumo, cuidou de mim até que eu recuperasse a saúde. Foi quando a minha alta estava se aproximando que ela revelou algo. Ela tinha um filho de 6 anos e não tinha parentes para cuidar dele. Que mãe aceitaria deixar seu filho em um orfanato? Então, ela me fez uma proposta. Considerando minha solidão, meu marido me deixou assim que fui presa, e o fato de que nós nunca tivemos filhos, decidi aceitar. Cresci em um orfanato, então sei que a vida lá não é fácil. Além disso, ter um filho é enriquecedor em muitos aspectos, até para o seu registro. Contudo, não foi tão simples assim. Elliot perguntou, surpreso. Foi fácil, eu tive que reunir documentos que você não acreditaria, uma pilha enorme, e isso foi apenas a ponta do iceberg. Para ser honesta, eles relutaram em entregar Thomas para mim. Eu tinha uma ficha criminal recente e acabava de ser liberada da colônia penal. Embora minha acusação não fosse a mais séria, eu tive a ajuda de um amigo que sabia lidar com essas situações. Ele me ajudou a conseguir a custódia de Thomas. Agora, estamos em contato com Jéssica, e eu presto contas a ela. Thomas é um menino inteligente, capaz de escrever e ler bem. Ele costuma enviar-lhe desenhos. Ainda não fizemos visitas. É um pouco desafiador com uma criança, e talvez nem nos permitam. O Sr. Carvalho perguntou, por favor, me dê o endereço da instituição correcional. Preciso falar com Jéssica também, é crucial, acredite em mim. Eu acredito em você. Vejo que a sua situação com ela não foi fácil. Vá em frente, pegue o endereço. Talvez eles permitam uma visita. Não sei, Elliot não tinha intenção de se comunicar com Jéssica através de cartas. Ele decidiu ir pessoalmente à prisão, que felizmente não ficava longe da cidade. Ele tirou alguns dias de folga e foi até lá. Como não era parente, conseguir uma visita pessoal foi um pouco desafiador. O chefe da unidade não queria ouvir nada sobre isso. Não entendo para que servem essas visitas, por que você precisa disso? Não é da minha conta, porque eu deveria lhe conceder permissão. Mas Elliot foi persuasivo, e eventualmente eles concederam a ele uma breve visita. Ele esperou ansiosamente na sala, aguardando a chegada de sua amada, que com certeza mudou significativamente nos últimos anos, dadas as circunstâncias que teve que enfrentar. E então Jéssica entrou. Sim, ela havia mudado. Não parecia estar no seu melhor, mas também não estava tão terrível como ele poderia esperar. Claro, ela o reconheceu imediatamente. No começo,
Até quis virar as costas e ir embora, mas algo lhe impediu. Olá, Elliot, eu nunca esperei ver você aqui. Como você está? Elliot sussurrou, mal contendo as lágrimas. Estou bem. Encontrei você graças ao nosso filho. Thomas é meu filho, certo? Claro, você tem dúvida? Você ouviu. Como ele está? Por favor, me diga se ele está com a senhora Heloísa. Está tudo bem. Ele está saudável? Ela perguntou. Ele está perfeitamente bem. Ele teve uma bronquite leve e já se recuperou. Além disso, ele é bastante saudável, está bem desenvolvido, é um menino muito inteligente e alegre. Eles estão vivendo harmoniosamente com a senhora Heloísa. Ela o ama e cuida dele. Você não precisa se preocupar com isso. Como posso não me preocupar? Tenho mais 5 anos de pena para cumprir. Não verei meu filho por 5 anos, e quando sair, ele será um adolescente. Como ele vai me ver? Sim, e com essa carga, talvez ele nem queira me ver. Foi assim que minha vida mudou, Elliot. Mas o que me diz, Jéssica, por que você saiu naquela época? Por que não me contou nada? Você poderia ter me dito que amava outra pessoa. Quem eu amo, Elliot? Para onde eu fui, não fui embora, fui expulsa. E quem fez isso? Seus pais. Eles estavam contra nós desde o início. Disseram que você tinha uma noiva mais adequada, e que precisávamos desaparecer para o seu próprio bem. Eu contei a eles sobre a criança, mas eles disseram que nunca é tarde para se livrar dela e me deram dinheiro. Eu peguei, Elliot. O que mais eu poderia fazer? Pelo menos usei para conseguir distância o mais rápido possível. Por que não queria me explicar bem para você? Porque eu não sabia o que dizer. Não queria culpar seus pais por tudo. Eles são seu pai e sua mãe e te desejam tudo de bom. Além disso, mencionaram uma noiva. Você se casou? Eu me casei, mas só depois de descobrir que você tinha morrido. Sim, meus pais me contaram e até me mostraram. Eu nunca esperava isso deles. Não fique bravo com eles. Suas amigas do dormitório me disseram que você estava planejando se casar com alguém, e você o fez, certo? Eu realmente menti para as garotas do dormitório antes de sair. Eu sabia que quando você voltasse, poderia perguntar. Mas bem, eu me casei. O que mais eu poderia fazer? Não havia trabalho, não tinha onde ficar. Era só eu e o pequeno. Eu também não pude ir para a casa dos meus pais. Minha mãe me disse, é melhor não aparecer aqui. Então, decidi que era melhor encontrar alguém sozinho. Um homem amigável apareceu, ou pelo menos parecia ser amigável naquele momento. Graças a essa amabilidade, acabei aqui. Parece ser o fim da minha vida, você poderia dizer. Diga-me, Jéssica, você realmente o matou? Elliot demonstrou genuína preocupação com esta pergunta, não no sentido de que ele a trataria de maneira diferente se descobrisse que ela havia matado alguém, mas simplesmente porque não conseguia acreditar. Ela confirmou suas dúvidas, afirmando, sim, eu não matei ninguém. Além disso, acredito que ele está vivo e bem, vivendo feliz e pacificamente. Talvez ele esteja planejando incriminar outra pessoa. Mas como algo assim poderia acontecer? Como as mulheres ingênuas se envolvem com trapaceiros? Você sabe quantos deles tem por aí? Jéssica continuou. Vou te contar, para que você não pense que menti para você. Eu o conheci depois, aluguei um quarto e até consegui emprego de babá em uma creche. Muitas gestantes fazem isso. Então, dei à luz, ganhei licença maternidade e recebia benefícios. Parecia que estávamos vivendo como uma família comum, como todo mundo. E então, meu marido acumulou dívidas e fez empréstimos, mas claro que ele não me contou nada. Eu não sabia.
E um belo dia, ele desapareceu. Ele simplesmente desapareceu. O que aconteceu a seguir? Eles não prendem pessoas porque seus familiares desaparecem em algum lugar. Não prendem pessoas só por isso. Mas quando há coisas espalhadas cobertas de sangue da pessoa desaparecida e uma faca com o mesmo sangue por perto, eles podem decidir prendê-la. Estou contando isso por experiência própria. Fui interrogada sobre onde escondi o corpo, quem me ajudou, e assim por diante. Não tinha nada a dizer, não vi nenhum corpo e não tenho ideia de onde ele foi parar. Ele se preparou bem, até encontraram seu sangue embaixo das minhas unhas e em minhas roupas. Minhas impressões digitais estavam na faca, então não tenho como escapar disso. O corpo ainda está sendo procurado, ou eles estão esperando que ele apareça. Isso aconteceu no inverno, que eles pensaram que talvez eu o tivesse enterrado na neve, mas ninguém se importa com isso. Ele pesava o dobro de mim. Como pude carregá-lo e enterrá-lo em algum lugar? Como você explicaria isso para alguém? Eu nem tinha um advogado decente, eles me deram um defensor público e ele não se importava. Ele sugeriu que eu confessasse, talvez para receber uma pena mais leve. Eu teria confessado, mas o que eu deveria confessar? Pensei que talvez fosse melhor assumir a culpa para encerrar esse tormento mais cedo. Eu estava sem forças. Sim, eu disse. Tivemos uma discussão e eu o matei no calor do momento. Alguém me ajudou a esconder o corpo, um homem que eu nem conhecia, apenas um bêbado que conheci do lado de fora de uma loja. Não lembro o nome dele ou qualquer outra coisa. Pensei que eles poderiam me dar uma pena mais curta. Fui uma idiota. No final, peguei 7 anos. Como isso pode ser real? É horrível, Elliot. Não consigo acreditar. Mas há coisas piores acontecendo aqui, você sabe. Ouvi inúmeras histórias durante meu tempo na prisão e meu caso não parece mais tão terrível. Até deixei de ter medo. A única coisa que me atormenta é que meu filho está crescendo sem mim. É bom que a senhora Heloísa esteja lá, pelo menos por enquanto. E quem o daria a você? Você não significa nada para ele. Então, deixe-o ficar como está, por enquanto. Não tenho esperança de ser libertada. Se você puder fazer algo, obrigada. Mas se não estiver bem, o que você pode fazer? No final, 5 anos não é tanto tempo. Vou conseguir. Jéssica, ainda te amo. Não só quero levar nosso filho, mas também casar com você. Mas você já não é casado. Ela sorriu. Sim, mas é uma farsa. Meu casamento é apenas uma fachada. O divórcio não é um problema, e minha esposa não se importará. O casamento nunca foi necessário para nenhum de nós, foi apenas por causa de nossos pais, tanto os dela quanto os meus, por causa de seus negócios. Com tais pais, não precisamos de inimigos. O tempo de visitação deles acabou, e eles se separaram. Elliot voltou para Heloísa profundamente perplexo. Ele pensou no que deveria fazer agora para ajudar Jéssica. Nunca duvidou por um minuto que ela havia sofrido, sem qualquer delito da parte dela. Mas qual deveria ser seu curso de ação agora? Talvez o primeiro passo devesse ser conversar com seus pais, apenas perguntar-lhes como puderam fazer o que fizeram. Tudo bem, mesmo que eles não gostassem de Jéssica, por que precisavam arruinar a vida de seu filho assim? A porta foi aberta pela mãe dele. Ela não entendeu imediatamente o humor de Elliot. Ela começou com seus próprios comentários. Elliot, finalmente. Você se esqueceu completamente de nós. Mas o filho a interrompeu com uma pergunta resoluta: o pai está em casa? Ele está em casa, no quarto dele, a senhora Carvalho murmurou visivelmente assustada. Mas o que aconteceu? Elliot rapidamente calçou seus sapatos, sempre respeitando a limpeza, não importando seu estado. Ele entrou na sala.
O Sr. Carvalho levantou os olhos do livro que estava lendo e ficou surpreso com o comportamento atípico de seu filho. Ele também estava preocupado com as exclamações altas de sua esposa. Ela parecia prestes a ter um episódio histérico devido ao repentino aparecimento de Elliot. Elliot entendeu que precisava acalmá-los. Nada aconteceu, todos estão sãos e salvos, até Jéssica. É sobre isso que eu quero falar com vocês, disse aos pais, puxando uma cadeira. O Sr. Carvalho colocou seu livro de lado e pediu que seu filho se explicasse. Não vim aqui em busca de explicações de vocês. Não estou interessado em saber como vocês organizaram tudo isso, a quem subornaram ou quanto pagaram. Não quero saber disso. O que eu quero saber é por que vocês fizeram isso comigo. Bem, antes de tudo, acalme-se. O Sr. Carvalho franziu a testa. Qual é a histeria? Que coisa terrível aconteceu com você? E o mais importante, quem fez isso? Nós, seus pais, que sempre desejamos o melhor para você. Exatamente, sempre fizemos tudo para o seu benefício, repetiu a mãe melancolicamente. Tudo bem, vamos supor que sim, Elliot disse com mais calma. Mas vocês nunca pensaram no que era do meu interesse, e certamente nunca pensaram na garota, cuja vida vocês arruinaram. Vocês nunca consideraram que meu filho é neto de vocês. A propósito, ainda é uma grande questão de quem ele é neto. Não nego que ele possa ser seu filho, digamos, mas para nós ele não é ninguém, assim como Jéssica. Algum dia isso tinha que acontecer, deixá-lo saber que desejávamos arruinar sua vida. Vocês são apenas animais sem coração, Elliot disse. É por nossa causa que você não é um sem-teto vagando pelas ruas, morando em abrigo, dormindo sob pontes e morando com pessoas sombrias. Espere, que abrigo? Quais pontes? Elliot perguntou perplexo. Sim, Elliot, é isso mesmo, o Sr. Carvalho acenou. Nós simplesmente não o amamos, mas também não há ódio. Sou muito grato a vocês por tudo que fizeram por mim, mesmo que eu não tenha pedido. Mas por que vocês precisavam me separar de Jéssica? Porque ela não era a pessoa certa para você. Vivemos nossas vidas muito bem, e sabemos melhor como alcançar o sucesso. Foi por isso que queríamos que você se casasse com Madison. E quanto ao fato de você ter conseguido bagunçar tudo de qualquer maneira, isso não é culpa nossa, Sr. Carvalho enrijeceu, confiante em sua correção. Vamos deixar por isso mesmo. Discutir com você, tentar provar algo, é inútil. Pelo menos me digam, quem está deitada naquela sepultura sobre a qual derramei tantas lágrimas? Não há ninguém lá. Compramos apenas o terreno e colocamos a lápide mais barata. Não há nada de errado com isso, certo? Tudo bem, eu concordo. O que mais há para eu fazer? Mas posso pelo menos descobrir quem são meus verdadeiros pais biológicos? Oh, eu não sei, a Sra. Carvalho choramingou. Eles eram pessoas decentes. Não teríamos adotado uma criança de alcoólatras ou pior. Eles faleceram em um incêndio. Tenho certeza de que você era realmente um órfão, pois não havia outros parentes. Você foi colocado em um orfanato. Quero dizer, você tem um irmão ou uma irmã? Sim, alguém estava lá, mas não me lembro exatamente quem era. Você era o mais jovem, e não podíamos levar todos. Precisávamos especificamente de um bebê. Eu poderia, pelo menos, descobrir o sobrenome de meus pais biológicos? O filho tentou perguntar. Bem, aqui está um documento sobre a adoção. Não sei por que você precisa dele. Vamos sair dessa conversa. O que importa se tinha algum parente? Ninguém sabe onde eles estão agora. O tom de seu pai estava descontente, claramente infeliz por revelar segredos de família. Sua mãe estava ainda mais chateada. Elliot, o que importa? Você ainda é nosso filho e nos ama, certo? Vocês são meus únicos pais.
Acredito que vocês tiveram boas intenções porque entenderam dessa forma, mas agora tenho que consertar tudo o que vocês fizeram. Depois de acalmá-los um pouco, Elliot saiu de casa totalmente perplexo por ter descoberto muito em tão pouco tempo. Ele também fez algumas promessas, especialmente para si mesmo, de que tinha que salvar Jéssica, que estava em uma situação tão terrível, em parte por causa dele. Agora ele precisava encontrar o marido dela, vivo ou morto, e provar sua inocência. Não era uma tarefa fácil, especialmente considerando que ele não tinha conexões anteriores com agências de aplicação da lei ou de investigação. O pai de um de seus jovens pacientes ofereceu, brincando, qualquer assistência que pudesse precisar para rastrear alguém. Bem, qualquer assistência jurídica. Elliot não tinha ideia de que teria que fazer tal pedido. Atendeu a ligação e explicou quem precisava localizar primeiro, o ex-marido de Jéssica e, em segundo lugar, pediu ajuda para localizar seus próprios parentes, dos quais só conhecia o sobrenome, além de fornecer sua data de nascimento e o endereço do orfanato de onde ele foi adotado. Tudo bem, farei tudo o que puder. Ligarei para você quando tiver alguma informação, um conhecido de Elliot assegurou-lhe. Elliot sentiu-se um pouco aliviado. Agora ele queria se concentrar em seu filho Thomas. Embora o menino tivesse uma cuidadora confiável que cuidasse bem dele, ele ainda sentia falta de sua mãe. Ter uma segunda mãe e um novo pai não preenchia completamente o vazio em seu coração. No entanto, logo Elliot foi capaz de fazer uma promessa firme a Thomas de que sua mãe voltaria para ele. Eles localizaram o ex-marido de Jéssica, para quem ela realmente havia se mudado. Mudou-se para outra cidade e vivia pacificamente, sem sequer se preocupar em mudar seu sobrenome. Ele estava tão confiante de que ninguém iria procurá-lo que planejava se casar com outra mulher. O caso foi revisto, e Jéssica, que havia sido acusada de um crime terrível, acabou sendo absolvida e liberada. Ela se reuniu com seu filho e também com Elliot. Antes de encontrarem o verdadeiro culpado, Elliot já havia falado com Madison solicitando o divórcio. Sim, felizmente ela respondeu com claro alívio. Você é um cara legal, mas eu sei que nosso casamento foi totalmente sem sentido e desnecessário, especialmente para nós. Pensei que viveríamos ao lado um do outro pelo resto de nossas vidas. Graças a isso, um divórcio foi rapidamente arranjado, o que não foi muito difícil, pois não havia filhos ou reivindicações de propriedade entre o casal. Elliot foi então capaz de pedir Jéssica em casamento. Não sei se você pode me perdoar por tudo o que aconteceu em sua vida, ele contou à sua amada. Mas acredite, eu não sabia de nada. O que há para te perdoar? Chorando, Jéssica sorriu. Eu nunca culpei você. Eu entendi que provavelmente foi o que seus pais fizeram, mas também não guardo rancor deles. Eu entendo que as pessoas estão dispostas a fazer qualquer coisa pela felicidade de seus filhos. Eu percebi isso quando tive meu próprio filho. Enquanto isso, começou a busca pelos parentes do médico, o que também levou a resultados chocantes. Descobriu-se que ele tinha uma irmã mais nova, e não era outra senão a tutora legal de Thomas. Por que você mudou seu sobrenome? Elliot perguntou a ela. Ah, eu me casei uma vez, disse ela. Chega com os mortos ressuscitados, Elliot riu. A única coisa que me consola é que as pessoas que foram declaradas mortas prematuramente tendem a viver muito tempo depois. Piadas à parte, estou muito feliz por ter tantos parentes agora. Um irmão, sobrinho e uma cunhada. Até mesmo seus pais adotivos de certa forma não parecem completos estranhos, embora eu duvide que eles queiram me conhecer. Isso é problema deles. O mais importante é que você e eu estaremos juntos. A propósito, Jéssica e eu vamos nos casar em breve e convidá-la para o casamento. O casamento do médico e Jéssica foi um evento alegre e bem frequentado. Não apenas amigos e colegas, mas também os pais do noivo, sua ex-mulher com seu novo noivo, todos reunidos para comemorar. Surpreendentemente, foi a senhora Heloísa, a irmã do noivo, quem pegou o buquê de noiva.
Isso pode ter sido um bom sinal, pois foi neste casamento que ela conheceu um dos colegas de seu irmão, um médico. Se você gostou dessa história, deixe seu like e inscreva-se no canal. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.